E aí pessoal, tudo bem com vocês? Gente, já era pra eu ter gravado esse vídeo, mas vai sair agora. É muita loucura o que tá acontecendo nos últimos dias. A América Latina, como sempre, palco de muitas polêmicas mesmo, né? Sempre um barril de pólvora prestes a explodir. É isso que a América Latina nos últimos tempos tá parecendo ser. Porque, galera, o que é impressionante o que vem acontecendo. É impressionante como a direita não aceita que a esquerda volte ao poder. Ou a centro-esquerda volte ao poder. É impressionante. Eu não sei se todo mundo tá sabendo, mas lá no Peru, o presidente Pedro Castillo foi simplesmente... O cara tá preso. Pronto. O cara tá preso. Sabe por quê que o cara tá preso? Vou explicar pra vocês. O Peru, antes, era um país governado pela direita, né? Era um país governado pela direita. Em julho do ano passado, em julho de 2021, ocorreu lá no Peru a eleição presidencial. As eleições presidenciais ocorreram. E nas eleições presidenciais, o Castillo conseguiu vencer o candidato da extrema-direita, mas a votação foi muito acirrada, sabe? Parecendo a votação do Lula contra o Bolsonaro agora em outubro. Foi uma votação super acirrada. O Castillo conseguiu vencer as eleições contra o candidato da extrema-direita. Porém, foi uma eleição muito polarizada. Um país bastante dividido. O que foi que aconteceu? Desde que assumiu a presidência da República, em julho do ano passado, Pedro Castillo já sofreu 2 tentativas de impeachment no Congresso. O Congresso lá no Peru tentou derrubar o Pedro Castillo 2 vezes. Nas 2 vezes que o processo de impeachment foi aberto contra o Castillo, contra o Pedro Castillo lá no Peru, o processo foi reprovado. Foi aberto, mas o Congresso reprovou, não aprovou o impeachment. Agora, mais uma vez, o presidente Pedro Castillo foi vítima de um processo de impeachment. Mais uma vez, o Congresso abriu um novo processo de impeachment contra o Pedro Castillo. E o que aconteceu, pessoal? Vejamos. O Pedro Castillo, desde que assumiu a presidência da República lá no Peru, em julho do ano passado, vem sofrendo muita resistência por parte da direita, por parte da extrema-direita também do país. E assim, fica fácil a queda do Castillo lá no Peru, porque a eleição foi muito acirrada. Foi muito acirrada a eleição. O país está completamente dividido. Metade votou no Castillo, metade votou no candidato da extrema-direita. O Castillo venceu, porém o Congresso tentou derrubar ele 2 vezes através do impeachment, o mesmo Congresso reprovou 2 vezes, e agora, na terceira tentativa de processo de impeachment, o Castillo disse: não, eu vou ter que reagir, eu vou ter que fazer alguma coisa, porque não dá. Os caras estão me perseguindo desde que eu assumi a presidência do país. Então vou ter que fazer alguma coisa. O que foi que o Castillo fez? O Castillo, ele ia dissolver o Congresso Nacional lá no Peru, e convocar novas eleições. Aí quando a gente fala nisso, o cara ia dar um golpe de Estado, disseram, né? Isso repercutiu muito, que o Castillo ia dar um golpe de Estado, porque ele queria dissolver o Congresso Nacional. Não, ele não queria dar golpe de Estado nenhum. Vou explicar aqui o que aconteceu. Na verdade, o que o Castillo queria fazer lá no Peru é constitucional, sabe? Dissolver o Congresso e convocar novas eleições está na Constituição Federal, está na Carta Magna do Peru. Isso é constitucional, não é golpe de Estado. Mas, quando o Castillo fez isso, o próprio Congresso Nacional ignorou uma medida que está na Constituição Federal. Sabe? O Castillo falou: vou dissolver o Congresso e convocar novas eleições. E ele fez isso. Mas o Congresso ignorou o Castillo. Na verdade, não o Castillo. O Congresso ignorou a própria Constituição Federal do país e aprovou o processo de impeachment contra o presidente Pedro Castillo. O Castillo, ele vem sendo muito perseguido porque ele se elegeu ano passado lá no Peru através de um partido de esquerda, que é o Partido Peru Livre,
sabe? Um partido socialista. O presidente do partido convidou o Castilho para fazer parte, ele concorreu na disputa pela presidência da República e venceu. E por isso que ele vem sendo muito perseguido, por conta disso. Só que depois, o que aconteceu? O próprio Partido Livre, que é o Partido Socialista, convidou, entre aspas, porque na verdade expulsou, o Pedro Castilho do partido. Eles expulsaram o Pedro Castilho do Partido Socialista porque, mais uma vez, entre aspas, disseram que o Castilho acenou à extrema-direita. E aí, o Partido Socialista, que fazia parte da cúpula do governo, acabou que virou oposição. O partido virou oposição. E agora, quando o Castilho tentou dissolver o Congresso para convocar novas eleições, para tentar acabar com essa crise política lá que vive o Peru, os ministros renunciaram, a base do Castilho simplesmente largou ele, traiu ele, e a própria vice-presidente também traiu ele, dizendo que o que ele queria fazer era dar um golpe de Estado, sendo que não era golpe de Estado nenhum, porque o que ele queria fazer está, é algo constitucional, está dentro da Constituição Federal. O que fizeram com o Castilho é um pouco parecido com o que fizeram com a Dilma aqui, em 2016. Lembra quando derrubaram a presidente Dilma através de um processo de impeachment? Então, eles usaram a Constituição Federal. O impeachment é constitucional também, óbvio. Mas eles usaram a Constituição aqui no Brasil para derrubar a Dilma. A mesma coisa que fizeram no Peru. Eles usaram a Constituição Federal para derrubar o Castilho. E assim, por que é perseguição política, pessoal? Porque, percebam, desde que assumiu, o cara só vem sendo perseguido pela extrema-direita e pela direita lá no país. Tentaram 2 vezes derrubar ele através do impeachment, o Congresso reprovou. Agora tentaram de novo. E agora ele simplesmente reagiu, falou, não, vou ter que fazer alguma coisa. E usou a Constituição Federal para dissolver o Congresso e convocar novas eleições. O que era que ia acontecer no Peru? Ia ter novas eleições e o povo ia decidir o que eles queriam. A população ia decidir o que queria. Era simplesmente isso que ia acontecer. Mas sabe o que aconteceu? O Congresso Nacional ignorou a Constituição Federal, ignorou a medida do Pedro Castilho e mesmo assim aprovou o processo de impeachment. No momento em que o processo de impeachment foi aprovado, o Pedro Castilho foi destituído do poder, isso mesmo, e foi preso. O cara foi preso porque disseram que ele tentou dar um golpe de Estado, quando na verdade ele não tentou dar golpe de Estado nenhum. Ele simplesmente usou a Constituição Federal. Ele falou, ó, tá na Constituição, eu vou dissolver o Congresso e convocar novas eleições. Isso é constitucional. Isto é constitucional, tá aqui, ó, na Carta Magna. Mas o Congresso não seguiu a Constituição Federal e mesmo assim, o Pedro Castilho teve que sair. E agora está preso. Então, na verdade, quem sofreu um golpe foi o próprio Pedro Castilho. E quem deu o golpe foi o Congresso Nacional. Porque o próprio Congresso Nacional ignorou o que manda a Constituição Federal do Peru. E agora a nova presidente da Argentina é a então vice, né? Então, é muito complicado essa situação. Porque o próprio partido do Pedro Castilho, que era o Partido Livre, um partido socialista, expulsou ele, todo mundo traiu o cara, a vice-presidente traiu o cara, o Congresso traiu o cara, não seguiram a Constituição Federal do Peru e o cara agora tá preso. Então, na verdade, quem sofreu um golpe foi o Pedro Castilho, porque o que ele queria fazer é uma coisa que tá dentro da Constituição Federal. Tá bom? Então, ele não ia dar golpe nenhum, gente. Ele simplesmente teria novas eleições, seriam realizadas novas eleições, aí o povo peruano que ia decidir, né, o futuro do país. Mas, infelizmente, é isso. A América Latina é esse barril de pólvora, prestes a explodir a qualquer momento, é palco de polêmica pra lá e pra cá, e a direita não aguenta. A direita não pode ver a esquerda retornando ao poder, que a direita sempre tenta dar um golpe, né? Eu sempre gosto de postar nos meus stories quando é algo relacionado à América Latina, a música do Baiano System, que é sul-americano, né? Então, eu sempre gosto de colocar o mapa da América Latina, que o mapa vermelhou, né? Ficou vermelho, e infelizmente a gente vê isso acontecendo agora. A direita aí já querendo, né, tomar o controle e derrubando
presidentes que são eleitos democraticamente, né? Derrubaram a Dilma aqui no Brasil, lá em 2016, agora derrubaram o Pedro Castillo lá no Peru, que foi eleito também, né, democraticamente nas eleições do ano passado. Então, estão tentando agora caçar os direitos políticos da vice-presidente da Argentina, né? Uma justiça parcial, o que lembra aí o juiz Sérgio Moro, né? A vice-presidente da Argentina foi condenada a 6 anos de prisão. Sem provas contra a mulher, gente. É impressionante. A justiça parcial, né? É isso. É a direita aí tentando a todo custo tomar o poder. Infelizmente é o que vem acontecendo, mas seguimos na luta.